Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Lucas 1, 26, Novo Testamento. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe com outras pessoas. Caso você queira, deixe o seu nome para a oração, faça os seus comentários. Amém? Então vamos agora à palavra de Deus. Lucas 1, 26 diz o seguinte: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Maria, e nós vamos ver mais adiante que o anjo, ele foi levar para Maria boas novas, lembrando que foi no mês 6. E o mês 6, no nosso calendário, justamente, é o mês de junho. E eu profetizo e determino em nome de Jesus que Deus vai enviar o anjo dele para levar para você as boas novas. Aquilo que você precisa vai acontecer. O seu telefone, ele vai tocar com boas novas. A mensagem vai chegar com boas novas para honra, para a glória e louvor de Cristo. Se você crê, diga: eu creio, eu recebo as boas novas em nome de Jesus. E continuando agora a leitura da palavra, no versículo 28, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então, Maria, a mãe de Jesus, ela encontrou graça diante de Deus. O que é graça? Favor imerecido, ou seja, coisas que Deus, ele fez nas nossas vidas e Deus fará. E essas coisas que Deus faz, nós não merecemos. Um exemplo de graça, do favor imerecido, é o Senhor Jesus, que morreu por mim, por você. Deus enviou o seu Filho, o entregou à crucificação por nós. Só que é algo que nós não merecemos. Entre bênçãos e respostas que Deus nos concede, mas lembrando, nós não merecemos, mas é pela graça. E Maria,
ela encontrou essa graça, esse favor diante de Deus, porque ela era obediente à palavra. Diz também que nos dias de Noé também ele encontrou graça diante de Deus, porque Noé, ele fazia a diferença no meio daquela geração, ele era justo. E Maria, aqui nós vamos ver também mais à frente, que ela era humilde. Então, a prática da justiça, ou seja, a obediência à palavra de Deus, a retidão, a fidelidade e a humildade, são requisitos, são coisas que nos fazem achar e encontrar graça diante de Deus. Ou seja, quando nós somos justos, quando nós fazemos o que é agradável aos olhos do Senhor, quando nós nos humilhamos diante de Deus, porque esta é a humildade, então Deus nos concede a tua graça, Deus nos concede o teu favor, Deus, ele trabalha, ele opera nas nossas vidas. E esses são os requisitos que Deus ele procura na vida do ser humano. E continuando a leitura, versículo 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ou seja, aqui está se referindo ao reino eterno, o reino de Deus, o reino dos céus. E continuando o verso 34, então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Então, o anjo levou ali a profecia, as boas novas, que ela daria a luz ao filho, que é Jesus, o Salvador, o Messias, o Rei eterno. Só que Maria, ela fez essa pergunta: tudo bem, vou ter um filho, mas como que eu vou ter esse filho se eu não tenho relação com homem algum? Ou seja, esta promessa, aquilo que o anjo estava falando em relação a Maria, aparentemente, aos olhos humanos, parecia algo impossível, algo que não iria se realizar, já que ela não teve naquele momento relação com nenhum homem. E o que acontece? Muitas vezes, o ser humano faz essa pergunta. Quando Deus, ele manda a palavra, Deus, ele faz a promessa, aí o ser humano, ele fica se perguntando: poxa, mas como que eu vou ser promovido? Como que eu vou ser um gerente?
Como que eu vou ser curado? Que eu vou ser curada? Como que eu vou alcançar isso? Como que eu vou alcançar aquilo? Como que a minha família vai ser salva? Como que o meu filho vai ser liberto? E muitas vezes nós fazemos essa pergunta assim como Maria, falamos: como que isso vai acontecer? Como que isso vai se realizar? Porque muitas vezes, infelizmente, nós olhamos para os recursos humanos, olhamos para a nossa limitação e nos esquecemos que quem fez a promessa não foi um homem, mas quem fez a promessa foi Deus, o Senhor. Então entenda, quando Deus ele faz uma promessa para nós, o nosso papel é crer, é acreditar, é confiar, é pautar a nossa fé no poder de Deus, crer nas palavras do Todo-Poderoso. Esse é o nosso papel, apenas crer. Agora, o resto já não é com a gente, o resto é com Deus, é com o Senhor. Então, por esse motivo, não olhe para as suas limitações, não olhe para os seus problemas, para os obstáculos, para as adversidades, mas foque na palavra de Deus, e esta palavra vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Continuando a leitura da palavra, versículo 35. Agora aqui no 35, o anjo vai explicar para Maria mais ou menos o que vai acontecer. Verso 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui o que o anjo ele está dizendo é o seguinte: Maria, isso que vai acontecer não é uma obra humana, não é uma operação humana, não vai ser um ato humano, mas justamente o que vai acontecer, quem vai fazer é Deus, ou seja, é um ato divino, é um ato do Todo-Poderoso que vai fazer com que essa criança ela seja gerada dentro de você. Então, entenda, o que vai acontecer na sua vida, o que vai surgir na sua vida, sabe? Não é um ato humano. Então, por esse motivo, lembrando, não olhe para as suas limitações, não olhe para os recursos humanos, mas olhe para Deus, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Então, é Deus que vai operar na sua vida. É o poder de Deus que vai se manifestar no seu viver. E é aquilo que Deus tem falado ao teu respeito, ao teu favor, vai se tornar realidade. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que torne atrás. Quando Deus ele manda a palavra dele, a profecia dele, essa palavra, ela se cumpre. Pode ter oposição. De repente, o demônio pode se levantar. Os empecilhos vão surgir. Mas nem o diabo, nem os empecilhos vão impedir a palavra, a promessa de se cumprir na sua vida. E continuando a leitura da palavra,
versículo 36. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Então aqui o anjo está usando Isabel como uma referência para fortalecer a fé de Maria, a confiança de Maria. Ó Maria, a Isabel, a sua parente, sabe? Aquela lá que o povo falava que ela era estéril, ela deu um filho na sua velhice, ou seja, algo impossível. O que o anjo ele quer dizer é mais ou menos assim, ó Maria. O mesmo Deus que operou na vida de Isabel é o mesmo Deus que vai operar na sua vida. Da mesma forma que ele trabalhou na vida de Isabel, Maria, ele também vai trabalhar na sua vida e vai fazer o impossível. E hoje, eu e você, sabe, nós temos muitos referenciais na Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para Abraão, olhamos para Davi, olhamos para os apóstolos, enfim, os heróis da fé, e também aqui no caso, Isabel e Maria, são referenciais para nós. E o mesmo Deus que trabalhou, operou, realizou milagres, maravilhas na vida de todos esses personagens bíblicos, é o mesmo que hoje também pode e vai operar nas nossas vidas. Então eles são referenciais para nós. E não somente eles, mas um exemplo. Você vai na igreja e ali um irmão conta um testemunho que foi liberto, outro conta o testemunho que prosperou, que cresceu, que Deus o abençoou, que Deus libertou o filho, libertou a filha, enfim. Então, esses nossos irmãos em Cristo, que eles contam testemunhos, eles também, de certa forma, eles são referenciais para nós. E o que Deus ele quer que a gente coloque na nossa mente é o seguinte, que da mesma forma que ele trabalhou na vida deles, Deus também vai trabalhar nas nossas vidas. Porque é o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, o mesmo que faz o impossível. E falando em impossível, olha só agora o que diz no verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O homem pode fazer uma promessa? Pode. Agora, pode acontecer do homem falhar? Com certeza. Porque o homem é limitado. O homem é falho. Mas o Deus que nós buscamos, que nós servimos, o dono dos céus e da terra, esse daí quando faz uma promessa, ele cumpre essa promessa, porque ele é fiel. Então, para Deus não haverá impossíveis nas suas promessas. O impossível cai por terra. Deus não conhece o impossível, o improvável. E aquilo que parece improvável se torna provável, se torna realidade. Aquilo que era sobrenatural se torna natural quando Deus ele opera. Então, por esse motivo, mais uma vez lembrando, a nossa confiança devemos colocar na palavra, na Bíblia, naquilo que sai da boca de Deus. Ainda que você diga, pastor, mas
A circunstância está dizendo que é impossível, que não vai dar certo, que eu não vou vencer, que eu não vou alcançar. Não olhe para a circunstância, olhe para Deus, porque o Deus que nós servimos, ele tem o poder de mudar a circunstância e te favorecer e te abençoar. E para a gente finalizar, versículo 38 diz o seguinte, ó: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Está vendo aqui o espírito de humildade de Maria e ao mesmo tempo também a disposição, a disponibilidade de Maria. Ela se dispôs quando ela disse: Aqui está a serva do Senhor. E também ela disse: Que se cumpra em mim conforme a tua palavra, ou seja, que a palavra de Deus, ela se torne realidade, que ela se concretize, se materialize na minha vida. Então, nós também temos que ter essa disposição de Maria. Lógico que cada um tem o seu chamado, mas nós devemos estar disponíveis para Deus, disponíveis para o Senhor. E Maria também, ao mesmo tempo, ela abraçou aquele chamado, porque isso aqui foi um chamado de Deus, dando uma missão para Maria, e ela acatou esta missão. Então, nunca fuja das missões que Deus dá para você, sabe? Seja uma pessoa disponível para Deus, para o seu reino, enfim, na medida do possível. E outra coisa também, eu quero que você declare comigo, ela disse assim, né? O verso 38, ó: Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então determina aí comigo, com toda a sua fé, que se cumpra a palavra de Deus, as promessas de Deus na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? E vai se cumprir. Em nome de Jesus, não desanime, persevere, continue alimentando a sua fé e Deus vai honrar. E vamos agora falar com Deus nesse momento. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença, te agradecemos por mais essa oportunidade. Tu és bom, tu és benigno, tu és lindo, tu és majestoso, Senhor. Pai, perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus eu lhe peço que o Senhor toque na vida desta pessoa que me acompanha nesse momento, que ora comigo nesse momento, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, faz cair por terra os empecilhos, os obstáculos, tudo aquilo, meu Deus, que tem se levantado contra esta pessoa, que tem vestido contra a vida dela, porque o Senhor é Deus, tu és o grande eu sou, o Senhor tem todo o poder, ó Santo de Israel, agir na vida do teu povo, meu Deus, e que nesse mês 6, meu Pai, esse mês de junho, o mês que o Senhor enviou seu anjo para levar as boas novas para Maria, Pai, que nesse mês 6, meu Deus, os teus servos, o teu povo, a tua igreja, venham viver as boas novas, Pai, que as boas novas venham se cumprir em nome do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado, e te agradecemos na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. E mais uma vez desejo que nesse mês de junho,
o mês 6, o mês que o anjo levou as boas novas para Maria, que as boas novas de Deus, elas venham te alcançar nesse mês de junho. Forte abraço, paz.